impeachment, da liminar. E aí agora o São Paulo é mais um processo do São Paulo. O Ministério Público de São Paulo instaurou esse inquérito para apurar possíveis irregularidades relacionadas à acessibilidade com pessoas com deficiência no São Paulo Futebol Clube. A investigação recebeu o número de 2618.0000421/2025 e tem como foco o estádio do Morumbi. Basicamente, já é uma reclamação que as pessoas PCD, as pessoas que precisam de acessibilidade dentro do estádio estão reclamando da falta de estrutura e cuidado do São Paulo para todas essas questões, tá? A decisão foi tomada pela Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos, pessoa com deficiência, que acolheu a representação apresentada pela advogada Amanda Nunes. Entre os principais pontos citados no procedimento estão o número insuficiente de vagas de estacionamento para pessoas com deficiência, ausência de piso tátil, barreiras arquitetônicas, problemas com sanitários adaptados, deficiência na sinalização, falta de cobertura do setor destinado ao público PCD, inexperiência de intérprete de Libras em jogos e restrições ao uso de elevadores. O Ministério Público determinou também a realização de uma vistoria técnica dentro lá do estádio, com prazo de até 45 dias para a elaboração de um laudo detalhado para mostrar ali todas as questões do local. Entrei em contato com a advogada Amanda Nunes, né, através de uma nota. Ela falou para a reportagem que após muito trabalho foi instaurado um inquérito pela falta de acessibilidade. Uma aspa que ela traz é mais um vexame que recai diretamente sobre a gestão Casares. Então a luta da torcida tricolor PCD segue e eles não vão parar até encontrar um espaço digno no estádio do Morumbi. O São Paulo foi notificado oficialmente e deverá se manifestar no curso do inquérito. O que você acha disso tudo? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Vamos repercutir uma informação importante que foi dada primeiro pela Marília Ruiz, tá? E a gente vai trazer alguns detalhes sobre o áudio foi comprado do camarote. Bora entender essa questão, essa polêmica e te trazer alguns bastidores, tá? Primeiro, a gente vai precisar entender algumas pessoas, tá? Tem o Dennis Worsfold, que é um ex-conselheiro do São Paulo, ele acabou sendo expulso do quadro de conselheiros, ele era membro da oposição, só que desde aquela ocasião e agora, no contato inclusive que eu tive com ele, pude falar com ele, ele alega que essa expulsão foi um ato político, porque ele estava fazendo várias denúncias ainda da gestão Leco. São várias e várias denúncias que ele inclusive tem contratos que ele não pode divulgar por conta de uma determinação da juíza. Enfim, só para vocês entenderem a persona do Denis. A Adriana Prado, ela procurou o Denis, tá? Foi ela que procurou o Denis, isso é um ponto importante, afirmando ter ali algumas provas de irregularidades que aconteciam dentro do estádio do Morumbi, entre eles o áudio do camarote, o áudio que foi vazado pelo GE. E são vários, tá? E aí, até do que eu pude entender, e aí é a minha percepção do que eu apurei sobre o caso, tudo vem à tona por parte da Adriana, muito por conta de uma certa rusga que ela teve com o Douglas Schwartzman. Parece que o Douglas deu uma limada nela, deu uma descredibilizada nela, e aí com essas provas, ela e o namorado dela começaram a, de fato, supostamente, fazer ali um leilão, tentando buscar, supostamente, recursos de ambos os lados. E aí, depois de algumas negociações, o Denis ele teve acesso a esses áudios e vários outros documentos, áudios, tem até vídeo. Só que o que foi mandado diretamente foi apenas o áudio. Só que ela mostrou, através dessas conversas, reuniões, algumas coisas que ela tinha. E ela tinha muita coisa, né? Tinha bastante coisa, principalmente de várias irregularidades dentro do estádio do Morumbi. E aí, ela entra em contato com o Denis, negocia com o Denis. A princípio, ela tinha pedido um valor de R$1 milhão. No fim das contas, o acordo foi fechado por 200 mil. E esses 200 mil foi pago integralmente pelo Denis. E o Denis fez o cheque, ele tem a foto dos dois cheques que foram enviados, só que aí depois, pouco tempo depois, a Adriana ela devolveu essa grana. E aí a suspeita é de que ela
né, negociou com o outro lado essas questões supostamente. E aí, onde o Pinotti entra nessa parada? E o Maris também. O Denis, ele tem um respeito pelo Pinotti, ele tem um respeito pela pessoa do Maris. São duas pessoas que também são bem vistas internamente, porque são empresários de sucesso e dentro do clube também eles são pessoas respeitadas. E o Denis, ele tem uma confiança de que são duas pessoas que ele poderia contar em meio a essas negociações. E aí é aí que Pinotti e Maris entram nessa questão. Maris é o Fábio Maris, tá? E o Pinotti é o Vinícius Pinotti, que vocês já conhecem. E aí eles entram, né, a convite do Denis para essa negociação. E aí quando o Pinotti ele tem o áudio em mãos, ele não perde tempo depois das negociações, onde ele viu realmente que a Adriana tinha dado para trás de todo aquele acordo que eles tinham. O Pinotti vai e vaza o áudio do camarote. A alegação do Pinotti é que ele vazou, mas possivelmente ele tenha vazado para o próprio GE, mas isso aí ainda é uma suposição. Ele confirma que vazou o áudio. Pode ter sido para o GE, mas a gente não tem a confirmação se foi para o GE, mas é bem provável que isso tenha acontecido. Então é mais ou menos nesse cenário que acontece. E aí até eu entrei em contato com o Pinotti, ele preferiu, até o momento ainda não obteve uma resposta para a gente trazer aqui à tona, mas a gente está tentando esse contato. Só que ele falou para o Jorge Nicola, vou até abrir aspas para o Pinotti: fui eu quem recebi em primeira mão o áudio e vazei mesmo, uma doente, bandida de merda, fecha aspas aí. E o Denis, ele também fala, ele falou até comigo, ele falou, cara, o dinheiro é meu, eu faço com o dinheiro o que eu quiser, eu tive uma oportunidade de ver alguma coisa irregular que estava acontecendo, e eu quis usar a minha grana realmente para trazer isso à tona, tá? Então são essas três pessoas, tá? O Maris ainda não se pronunciou para ninguém, ele ainda não recebeu ainda, a gente ainda não recebeu uma resposta oficial sobre ele nesse assunto. E aí também a polícia instaurou um inquérito para o São Paulo. Agora o São Paulo está sendo oficialmente investigado por lavagem de dinheiro e desvios do clube. Então agora, né, inclusive até nesse inquérito, o Rui Costa e o Muricy Ramalho serão ouvidos. A princípio, tá, eles só serão ouvidos, não estão sendo investigados. O Rui Costa está sendo investigado por uma questão da Offside, né, que era aquela empresa que faz serviços para vários clubes no futebol brasileiro. E aí sim, ele é citado, na verdade, nesse contrato, nesse acordo do São Paulo com a Offside, mas o Muricy Ramalho só seria ouvido mesmo por ser uma pessoa ali dentro do departamento de futebol do Tricolor Paulista. Fechou? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Assim, Boni, a gente vê que é muita coisa se desenrolando ao longo das últimas semanas, vamos dizer assim, desde o comecinho de dezembro, né? Quando acabou o Campeonato Brasileiro, a temporada em si, tudo já foi se desenrolando, né? E hoje saiu uma matéria na arquibancada já pela manhã, com tipo um resumo de todos os escândalos que aconteceram, né? E quando eu fui produzir essa matéria, eu vou falar para você, tinha coisa que eu não lembrava que tinha acontecido. De tanta coisa que aconteceu nesse período de tempo que foi se desenrolando, a cada dia era uma notícia diferente, cada coisa começou com o Monjaro, depois passou com os áudios revelados, depois passou pelo caso da Olsen. Esse eu falo para vocês que eu nem lembrava do que aconteceu. Então foi muita coisa acontecendo, daí teve investigação sobre... essa daí. Investigação sobre... tá tudo listadinho, ó. A prescrição da caneta foi a primeira coisa que aconteceu. Aí depois foi a reportagem da venda legal dos camarotes, né? Esquema de venda legal dos camarotes. Aí vem por causa de sobrevenda de jogadores. Depois benefício um carro de luxo. Aí depois vem... já vem a investigação sobre o presidente Júlio Casares, que é $1,5 milhão. $1,5 milhão. E depois os saques milionários na conta do São Paulo, né? E embaixo tem a matéria do Fantástico, que meio que faz uma explicação meio que completa. E assim, tinha coisa que eu nem lembrava que tinha acontecido, sabe? De tanta coisa que foi acontecendo no São Paulo. Eu acho que tem muita coisa a vir à tona também. Isso é o que a gente sabe, a investigação está correndo já há um tempo. Então, eu acho que é importante. Eu confesso que assim, a minha expectativa agora é para saber. É óbvio que talvez ao fundo, ao todo, a gente nunca vai saber tudo, né? Mas eu gostaria muito de ver o desfecho de tudo isso em breve, sabe? E sabendo que isso foi encaminhado para uma vara específica, isso é preocupante, porque
se foi para uma vara específica é porque tem, como diz a matéria do Gabriel até, né, muitos indícios de lavagem de capitais, então isso indica para ilegalidades, enfim, né? Mas eu gostaria muito de saber o que vai dar isso e entender e buscar uma solução que os responsáveis, se forem responsabilizados mesmo por isso, sejam punidos, porque o que alega também ali na matéria é que o que foi identificado é que o São Paulo foi duramente prejudicado, né? E imagina, né? Com quanto dinheiro envolvido, com quantas coisas como isso que a gente talvez ainda nem saiba do que aconteceu. Então, a minha expectativa é para saber realmente, eu estou curiosa para saber realmente o desfecho de tudo isso, para saber que punições vão ser realmente, efetivamente feitas contra essas pessoas, porque a gente está cansado de ver impunidade, né? Então, assim, voltando até o assunto anterior, eu gostaria muito que, se tudo for realmente comprovado, que tudo leve para a saída das pessoas do clube de maneira verídica, verdadeira, né? Porque manter no São Paulo pessoas que prejudicaram o São Paulo tanto não faz o menor sentido, ainda mais no conselho consultivo, pessoas de notoriedade. Isso não faz sentido nenhum, né? E acho que a gente está até na nossa pauta aqui, depois a gente vai falar também sobre a sindicância que está acontecendo internamente no São Paulo, que indicou para que os diretores do São Paulo, né, o Douglas Schwartzman e a Mara Casares, também passem por investigações em todos os contratos que eles assinaram. Então, imagina passar por toda essa investigação, investigar todos os contratos que foram assinados, tudo que foi negociado para São Paulo em todo esse tempo, tudo vergonha, parece... né? Não, pelo amor de Deus. Tudo passa por uma lente agora de desconfiança. Não que a gente já não tinha também, né? Sempre foi uma incógnita na cabeça do São Paulino, muita coisa que aconteceu. Só que agora a gente fica ainda mais, né? Um filtro ainda maior com tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu a gente começa a duvidar, tudo que aconteceu a gente começa a questionar se foi íntegro ou não, né? Então é tudo muito, muito preocupante. Mas eu também, por um lado, eu fico feliz com a questão de que isso está caminhando, sabe? Eu sei que é horrível tentar ver até um lado bom nisso tudo, mas eu vejo, porque isso estava às escondidas, vamos dizer assim. Então, trazendo luz a tudo isso, eu acho importante que se sigam essas investigações, e muito dessas investigações aconteceram e tudo mais. Tem o lance da denúncia anônima, tem o lance da torcida também, que está se manifestando, isso está saindo até do âmbito só do clube, está indo para um âmbito realmente de justiça comum, né? Então, acho que isso é muito importante, acho que é bom a gente ficar sempre atento, estou na expectativa para saber, mas é como eu disse no começo, né? O São Paulo está ficando sempre em segundo plano, porque quem está lá, teoricamente, para administrar o São Paulo da melhor forma possível, está se importando simplesmente deixar a imagem muito bem, só que é uma coisa que já deveria ter uma autocrítica, e como até o Chacon disse, né? Está insustentável há muito tempo, é só olhar para a situação, não tem mais o que se consertar. Eu acho que agora é só tentar diminuir os danos e, como eu disse, colocar o São Paulo como prioridade, o que não foi feito até agora. Longe disso, né? Colocar o São Paulo como prioridade, isso já não é feito há muito tempo. Giovanni Chacon, então, a novidade da vez, né? Mais um escândalo que entra para essa matéria produzida pela Vanessa Dias no nosso Arquibancada Tricolor. Está aqui, inclusive, coloquei na tela para quem quiser acessar, só entrar lá em arquitricolor.com, está em destaque na home. São Paulo, então, agora, como você já tinha falado, investigado por lavagem de dinheiro, investigações do Tricolor na vara especializada em lavagem de dinheiro e crime organizado. Tem uma coisa aqui que eu quero lembrar. Na última votação por mudança de estatuto, né, porque foram duas, uma foi negada e a segunda aprovada em partes, né, porque queriam passar 24 mudanças no estatuto e ainda conseguiram, antes da votação, dentro do São Paulo, fazer a votação para cada um, né, e aí, a partir disso, né, ter ali a aprovação dessa mudança e a rejeição dessa mudança, né? Aí aprovou a de reeleição de presidente, aprovou de A, rejeitou de B. Uma das rejeitadas, graças a Deus, é que havia a proposta na mudança do estatuto, que era o seguinte: aumentar o limite mínimo do valor dos contratos, porque todo contrato ali de não sei quantos, não lembro agora o número, não sei quantas mensalidades do clube, né? Então, hoje a mensalidade gira em torno de 450 a 500 reais por mês para você ser sócio do clube. Não sei quantas mensalidades era o limite mínimo dos contratos para fiscalização do órgão de fiscalização do próprio clube.
Então, por exemplo, era 1.500.000 reais o valor. Até 1.500.000 reais, qualquer negociação passava sem precisar da anuência do órgão fiscalizador de São Paulo. Então, vou comprar 10 mil copinhos de plástico. Se isso custar 1.400.000 reais, passa. Sem a avaliação do órgão fiscalizador. E eles queriam dobrar isso, ir para 3 milhões, ou seja, qualquer contrato abaixo de 3 milhões não precisaria passar pelo Conselho Fiscal do São Paulo. Isso foi rejeitado, graças a Deus. Eu fiquei me perguntando, né? Se eu tenho uma empresa, eu tenho lá a Chacon Enterprises, né? O Boni tem a Boni Association e a Vanessa Dias tem a VD Empresas, né? Se eu sou dono de uma empresa, se eu sou presidente de um clube de futebol, um clube associativo que seja, que movimenta muito dinheiro, a minha intenção é ter fiscalização dobrada para saber onde é que está indo o dinheiro. E eles queriam ter menos fiscalização. E eu fico me perguntando o porquê disso. Ficava me perguntando o porquê disso. Aí vem essas notícias, né, recentes. Então, para você ver que não é uma coisa de agora, uma coisa nova, uma coisa que eles falaram, quer saber? Por que não aproveitar essa oportunidade? Não. É sistemático, né? Então, deteriorar o São Paulo me parece um plano de carreira para muita gente que está lá dentro, né? Júnior, o Corinthians insiste pelo Alisson do São Paulo. Os clubes estão em conversas e o São Paulo sinalizou que topa ouvir a proposta do rival. O volante de 32 anos se vê perdendo espaço com o técnico Hernan Crespo e topa uma possível saída. Pensando em uma reposição, o São Paulo vê com bons olhos um volante do Corinthians, tá? O José Martínez. O São Paulo já tentou envolver o Ranieri no negócio pelo Alisson, mas o Corinthians descartou. Então tá aí, a gente já tinha visto notícia em relação a isso, que foi o Corinthians querendo o Alisson e o São Paulo pediu o Ranieri. Isso a gente já sabe, mas o Corinthians não topou, não quis. Aí tinha esfriado, conversas ali, né, encerradas. Agora de novo vem o Corinthians insistindo pelo Alisson, a pedido do Dorival, né, que trabalharam juntos aqui no São Paulo. E o São Paulo gosta aí desse José Martínez, né? Cara, assim, eu não gosto nem um pouco desse Martínez, tá? Nem o jogador, irmão. É aquele jogador carniceiro. Bate, irmão. Até a mancha vai no campo, ele bate, é maluco de tudo, né? Inclusive foi ele que fez aquela cama de gato que o Oscar fraturou as 3 vértebras, né? Antes dele ter o problema de saúde que ele teve, né? Que fez ele aí se aposentar. Então, um jogador que eu não gosto é tipo assim, jogador carniceiro, bate em todo mundo, tem um monte de entrada sem noção, às vezes parece ter um parafuso a menos, né? Viaja, né, pra férias, esquece de voltar, né? Então, tipo assim, é um jogador que eu não gosto nem um pouco, não gosto do jogador em si dentro de campo e também não gosto da postura dele fora de campo, tá? Não gosto nem um pouco, então, tipo assim, cara. É que o Alisson também tá mal pra caramba, né? Fez uma temporada horrível em 25, e começou, né, não sei por qual motivo o Crespo começou com ele contra o Mirassol de primeiro volante, fez um jogo horroroso, né? Então, evidentemente que o Alisson está muito desvalorizado, né? Mas assim, é aquele negócio. Ah, cara, mas o Alisson tá mal, é verdade também, tem esse ponto também, né? Mas assim, o Martínez não me agrada, mas nem um pouco, tá? Não gosto desse jogador, tá? Nem um pouco, irmão, nem da postura dele, do jogador, eu não gosto de nada dele, nada. Então, enfim. Vamos ver aí, né, se esse negócio aí vai pra frente ou se não vai, né? Mas eu, né, como eu falei, não gosto nem um pouco aí desse jogador. Pelo menos é a minha opinião, né? Tem gente que pode achar um bom negócio, né? Já que o Dorival, que o Alisson está em uma má fase, mas eu não gosto. Eu não gosto. Aí não. Rapaziada, olha só essa informação aqui que saiu.
Pivô do escândalo do camarote, a intermediária Rita de Cássia Adriana Prado afirmou que vendeu o áudio que deflagrou o escândalo a um grupo de opositores que inclui 2 conselheiros do São Paulo, o Fábio Maris e o Vinícius Pinotti. A informação primeiro foi dada pela jornalista Marília Ruiz e confirmada pelo UOL. A reportagem teve acesso a um áudio de cerca de 11 minutos, no qual um ex-conselheiro negocia a compra do material. E é discutida no áudio a possibilidade de simular um furto de um aparelho telefônico contendo esse material. No caso, para dizer que vazou, No caso aí, é discutida uma possibilidade de simular um furto, de um celular, com esse celular tendo esse material aí, que eram os áudios que foram vazados aí, entendeu? Além da gravação, há também 2 cheques que teriam sido entregues para a Adriana, para comprar o material, no valor de R$100 mil cada, além de um comprovante de Pix de R$75 mil em nome de Frederico S.A. Grilo. Acho que deve ser alguma empresa isso aqui, imagino que seja isso aí. Depois da venda, houve uma discordância sobre os valores a serem pagos e sobre a estratégia sugerida de simular o roubo do telefone. Agora, a Adriana Prado passou a defender os dirigentes do São Paulo, Então, essa Adriana Prado aí, que ela é pivô, desse escândalo do camarote, ela afirma que vendeu simplesmente aí os áudios para um grupo de opositores que inclui, também 2 conselheiros do São Paulo, que é o Fábio Maris e o Vinícius Pinotti. Então ela falou que vendeu os áudios, Então, conselheiros do São Paulo compraram aquele áudio e foi divulgado aí, como a gente viu aí. Cara, cada dia que passa, as coisas só pioram, Tipo assim, é um negócio assim simplesmente bizarro, Eu nem tenho mais estômago para falar sobre isso aqui, Foi não ter estômago, agora é mais uma informação do Gabriel Sá. As investigações que envolvem o São Paulo passarão a tramitar em uma vara especializada em lavagem de dinheiro e crime organizado. Essa decisão foi tomada após juízes que acompanham o caso identificarem indícios considerados muito fortes da prática de crime de lavagem de capital. Segundo apurou a reportagem do UOL, os magistrados concluíram que as apurações revelam a existência de operações financeiras estruturadas e contínuas, que teriam causado grandes prejuízos ao São Paulo Futebol Clube. O entendimento foi de que o processo deveria... Olha só, presta atenção nesse trechinho aqui, Presta atenção nisso aqui. O entendimento foi que o processo deveria ser remetido a uma instância especializada, com maior expertise no tratamento de crimes financeiros complexos e de organizações estruturadas, Então, simplesmente estão cada vez mais aprofundando aí nesse assunto, porque o papo é de lavagem de dinheiro e de crime organizado, Então, o entendimento, de que vai ter que levar isso aí, remeter isso a uma instância especializada, em crime organizado aí e lavagem de dinheiro. Cara, simplesmente é bizarro tudo que acontece nesse clube, Tipo assim, é um negócio vergonhoso aí, independente de qualquer coisa, todo dia isso é uma questão nova, um detalhe novo, uma novidade aí, mas independente de qualquer coisa que a polícia, e o Ministério Público, que estão investigando aí, o São Paulo que vá a fundo nisso, e que ao fim das investigações, quem foi inocente, ótimo, quem for culpado, criminoso, cadeia, que seja expulso aí, do quadro associativo do São Paulo e cadeia. Isso que eu espero que aconteça com quem for culpado, A gente vai ter que esperar a justiça determinar quem é culpado ou não, Pressionado nos bastidores, a diretoria do São Paulo busca soluções viáveis para fortalecer o elenco durante a temporada de 2026. Desta maneira, buscando qualificar o elenco ao longo dos próximos anos. O SPFC renovou o contrato do lateral esquerdo Nicolas Bochart de 18 anos até 31 de dezembro de 2029, com reajuste salarial e multa nacional elevada para R$110 milhões, antes era R$45 milhões. A extensão adiciona 6 meses ao vínculo anterior, até junho de 2029.
protegendo a joia da base contra assédio doméstico em meio à crise política do clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Alexandre Zanqueta. O atleta se tornou opção junto a Enzo Dias e Wendel, todos disputam uma vaga de titular na lateral esquerda. Bochart entrou pelo Soberano já neste Paulistão na derrota para o Mirassol. E aí, torcedor, você acha que hoje é o grande dia do São Paulo se livrar de vez da gestão Casares? Deixe a sua opinião nos comentários.